Deixa eu tomar só uma águazinha. Flávio, tem uma água? Não tenho aqui. Pessoal, mais uma vez, desculpa aí pelo atraso, isso aí deixou nós dois aqui muito chateados. Foi coisas que acontecem assim, mas tudo bem, espero que a gente possa recuperar. Vamos lá. Bom, aí aqui, na nossa segunda parte, ele vai tentar encontrar as consequências jurídicas. No inciso 4º do artigo 319, você vai ver que ele tem que fazer a parte, depois que ele faz os fatos e fundamento jurídico, ó, no terceiro, aí veja que ele vai logo na sequência. No quarto, ele vai dizer assim, você tem que fazer o pedido com suas especificações, certo? Então, você quando vai pedir, precisa especificar, pormenorizar, né? Fazer uma definição mais precisa do que você quer. Isso é a história lá que você vai ouvir falar do pedido próximo e o pedido imediato e o pedido imediato. Vamos logo entender esse negócio para a gente não... Quando a gente fala pedido imediato, imagine isso na mesma sequência da velhinha lá. Primeiro que ela falou assim, olha, eu quero que seja condenado para reparar meu carro lá. Perceba? Então, o que é que ele fez aí nesse pedido imediato? Primeiro que veio na sequência, que dele quer uma decisão, uma sentença condenatória. Quando o juiz vai e volta para ela e diz assim, mas me diga aí o valor, alguma coisa assim, aí ele pedir suas especificações. É justamente isso. O pedido o pedido imediato é a sua prestação jurisdicional que você vai pedir. E aí a gente vai ouvir na doutrina falar assim que as ações elas são subdivididas em forças e as suas consequências. Tipo assim, você vai pedir a decisão condenatória, uma decisão declaratória, constitutiva, uma mandamental, né, de ordem, você vai pedir uma decisão dessas, certo? Então, ele vai pedir uma decisão condenatória. Essa é a força no sentido de que na autocomposição entre ele lá, a mulher e o cara que bateu na traseira, não chegaram à conclusão. A força que ele pede ao Poder Judiciário, ao juiz de Estado, que ele substitutivamente, um ato force, ou seja, ele substitui um ato da parte, force, daí a força para compeli-lo a pagar esse dano, certo? E existem outras forças também, declaratória. Via de regra, não só uma força e uma consequência atua no processo. Por quê? Porque numa situação dessa aí, por exemplo, do divórcio que a gente acabou de falar, ele vai pedir uma decisão constitutiva negativa ele vai declarar que há essa relação realmente de casamento, coisa e tal, pode ser que ele declare alguma coisa nesse sentido, vai dar a decisão constitutiva, vai dar, que é fazendo a quebra do contrato, o divórcio, né, vai dar uma força mandamental, no sentido que vai impor para que seja averbada na margem lá do cartório o divórcio, mudando o status do casamento, e vai ainda condená-la, a parte, por causa do ônus condenatório da lide, né, sobre modo de honorários e custos processuais. Então, via de regra, quando você faz uma ação, vai ter mais de uma força e mais de uma consequência disso aí, certo? Agora aqui. E aí ele encontrou que a consequência jurídica dessa situação era lá do artigo 927, que também está lá agregado ao artigo 18687, né? Que ele
Aquele que comete o ato ilícito, lá na petição, ele fez uma qualificação jurídica daquele fato, ou seja, aquele fato nos traduz com algo sem sentido. Ele tem uma qualificação que vai ajustar com a qualificação que está lá na norma jurídica, né? Então, daí a qualificação jurídica. E aí você encontrou essa qualificação de, então, quem comete o ilícito tem o dever de pagar. Aí eu digo, qual a importância, inclusive, de uma maior dimensão dessa qualificação jurídica dada que você vai dar aos fatos? Por exemplo, é muito comum isso na área penal. Os colegas que estiver aí vai perceber que, comprovar que isso. Acontece muito que a história do furto para o roubo, mediante violência. Aí há uma nuance bem pequenininha nessa hipótese que eu vou lhe contar, que é justamente na qualificação dos fatos que vai fazer a diferença. Narra a denúncia que o réu tomou com violência, bateu na célula de uma moça, sei lá, e tomou com o celular e saiu correndo, furtou. Aí, na hora de fazer a denúncia, lá no artigo 41, exige toda a circunstância fática e qual é a classificação da norma, né? Lá no artigo 41 do CPP. Aí, ele vai dizer o seguinte: então foi isso, a agressão foi, então por isso usou de toda a violência contra uma pessoa do sexo feminino e coisa e tal, blá blá blá. Quando você vai fazer a defesa, o que é que você vai dizer? Olha, a qualificação jurídica está equivocada. A força, a violência foi contra a res, que a gente chama, né? A coisa e não a pessoa. Ou seja, um fato, um detalhe mudou aí a qualificação jurídica. Quer dizer, fez toda a diferença. Certo? Outra, no campo civil agora, uma relação de consumo, narra lá e tal. Só que vai dizer lá que o cara não era o último na sequência da relação de consumo. Ele não, ou seja, ele era um consumidor final. Por isso, esse simples fato trouxe uma conectação que pode fazer um jogo para tudo, com relação à prescrição, decadência, com relação à incidência de normas do CDC ou não. Então, a narrativa de um fato desse aí pode mudar todo o jogo. Agora, o juiz, o magistrado, cabe aqui pontuar, ele não é obrigado, não está obrigado a decidir de acordo com o fundamento jurídico que você diz. Lógico que você pode recorrer, porque aí nesse caso o juiz, embora ele dê a procedência da ação, ou parcial, mas ele seguia uma outra qualificação. Por exemplo, ele vai lá e diz que ele pega um dano e pega com relação lá ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que é um dano lá do dano Moraes, né? E, na realidade, você pediu lá no artigo 186, que conjugado com o artigo 954, alguma coisa assim, que fala sobre o dano mais centrado com relação a fatos que dizem respeito a calúnia, difamação e coisas, então você foi mais preciso, né? E aí ele pontuou por outro caminho. Então ele deu um enfoque. E também, por que isso é muito importante? Quando você vai para o STJ, um recurso especial, para você, vou usar novamente uma linguagem bem chula, para você desatar esse nó, ou seja, para fazer com que o seu RESP seja aceito sem levar a canetada de estar indo afrontando a súmula 7, que diz que não cabe ao STJ decidir questão de fato, né, em si, só a matéria de direito, ok? Então, aí o que acontece? Aí você tem que fazer um RESP e dizendo o seguinte, veja, fazer deste tamanho um tópico, dizendo assim, pelo amor de Deus, o que eu estou querendo dizer aqui não é que aconteceu ou não aconteceu o furto, não é isso, excelente.
pelo amor de Deus, é que o fato que ninguém está negando, bateu lá, puxou o celular, não estou negando, mas ele é chamado furto de arrebatamento. E ele está sendo qualificado como roubo. Aí eu estou querendo, senhores ministros, que retornem os autos, baixem os autos ao Tribunal de Justiça, que não julgou meus embargos de declaração, que tentou forçá-lo a fazer uma descrição fática melhor, uma qualificação jurídica e não fez. Né? Então, é isso que eu quero, não estou querendo alegar. Se bem que aí lá o robô lá dos tribunais superiores vai logo, consegue enxergar que ali é uma certa, aí tome, você vai levar logo a canetada lá pelo vice-presidente, geralmente do tribunal, que não vai deixar nem subir. Aí você vai meter o agravo no resto, que também não vai deixar subir. Aí você vai meter o agravo interno, que vai para lá. E aí você vai ter que entregar memoriais ainda para poder conseguir explicar aí. E olhe. Então essa questão da qualificação jurídica é muito importante, né? Muito importante. Que você tenha cuidado na hora que, tanto na sentença, né? Aliás, na hora que você vai recorrer, apelar, existe lá até aquele princípio da... Agora me fugiu a palavra, daqui a pouco eu me lembrar, eu falo aí para você. Vamos lá. Bom, vou pegar aqui mais uma águazinha. Tem gente perguntando se a aula vai ficar no YouTube. Se a aula vai ficar no YouTube? É. Ok. Ô pessoal, Flávio está falando aqui, o pessoal está comentando, perguntando se a aula vai ficar no YouTube. Infelizmente não. Notícia ruim é notícia boa. A notícia ruim aqui não. A notícia boa é que a gente vai... É por isso que estava dando esse probleminha aí, porque a gente grava a aula e vai disponibilizar numa plataforma nossa da Simpla, né, lá que a gente tem. E você vai ter acesso a todos esses slides ao vídeo. Você pode assisti-lo por um ano sem nenhuma problema. Pode baixar os slides que eu acabei de passar, todos vão estar lá. Vai ficar bem melhor de você entender. Essas ideias todas que eu estou lançando, você pegar todas de uma vez, é pouco provável que você, né, a não ser que você está só rememorizando essa história toda, mas um preço que para mim eu acho justo, R$ 97,00 para ter esse acesso durante um ano, certo? Você pode passar lá, quantas vezes, Flávio? Até 12 vezes. 12 vezes, e dá quanto essa conta aí? Você tem aí? Não. Tem não? Não tem não. Bom, você pode passar lá em 12 vezes, lá no cartão, e já tem acesso. A gente, assim que terminar aqui, o Flávio vai, não sei se dá tempo para ele baixar aqui, já vai fazer o upload lá. Mas ele já pode, aliás, vou perguntar, pode passar já o link aí do pessoal para acessar isso aí? Posso passar, mas a disponibilidade pode ser que só esteja disponível a partir de amanhã. Pronto. Então os slides, essas coisas você tem acesso logo, mas o vídeo provavelmente só vai conseguir subir daqui para amanhã. Então, mas mesmo que você pague, você vai ter acesso lá um ano. Ok? Então eu acho um preço justo, certo? Bom, aproveitando também a deixa, já que estamos por aqui, eu queria dizer para vocês que eu tenho esse livro de prática forense bancária, tá bom? Um livro bem denso, tá bom? Então lá na editora Judícia, tem quantos aí? Dá para você olhar para mim aí no site? Quantos tem? Quantos? Um dia desse estava... 36 disponíveis. 36? Só. Só tem 36 disponíveis. Então o frete é nosso, certo? Você comprou, o valor é 167, mas o frete é nosso. Você pode estar como no Arroio Chuí ao Oiapoque conosco. Tá bom? Ok. Vamos dar seguimento aqui. Ok, então você percebe agora, começa a dimensionar que a causa de pedir já ficou mais visível para você, né? Que você faz na petição inicial, você vai pôr aqui, ó, você veja aqui, pertinho desse veículo aí atropelando do lado esquerdo, tem escrito lá causa de pedir próxima, ou seja, que eu tinha falado, o fato, mas aí não tem escrito fato jurídico, aí confunde, você começa a narrar fatos sem coisa com coisa lá, que acaba confundindo mais ainda, né?
e os fundamentos jurídicos do pedido, tá bom? Então é a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. Que para memorizar, você vem nessa sequência, primeiro você narra os fatos, depois você narra do direito, não sei o que, para você chegar à conclusão. Daí essa coisa um pouco fazendo sentido de ser a próxima, que você já fala logo, e a outra ser a ulterior, né? Bom, isso nós já falamos várias vezes, né, aqui durante a nossa live, que há a diferença entre os fundamentos legais e os fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos é aquele que você vai se subsidiar para fazer o pedido lá, o pedido e as suas consequências, né? E o fundamento legal é a norma, uma norma legal. Então, é desnecessário que você faça essa descrição da norma legal, que é aplicável ao caso, porém, recomendável, né? Recomendável. Até porque se você não fizer isso lá no exame de ordem, eu vou dizer, o Alberto disse que não botou essa aí, cortaram o ponto, né? Cortaram o meu ponto porque não disse qual era a norma legal. Eu acho que até isso é um fator de correção lá, se não me falha a memória. Mas, nos bastidores, pode dizer isso, né? Pode dizer isso, pode abrir qualquer livro da literatura processual civil. É pouco provável que não se... Quando fala da parte da petição inicial, é pouco provável que ninguém fale sobre esse aspecto, né? Da desnecessidade de botar o fundamento legal. Então, bora lá. Olha aí como é que ficaria, então, agora, como está ficando legal aqui a coisa, né? Olha aí como ficaria agora na petição inicial. Você vem do lado esquerdo aqui, ó, em negrito, fatos, vai narrar os fatos jurídicos, certo? Ou seja, dos fatos, aí vem, pá. Inclusive, pessoal, eu queria outra coisa que também é exigida e que você também vai encontrar muito na literatura processual civil, quer dizer o quê? O nome da causa, nomen iuris, é desnecessário. Ação revisional de contrato de financiamento de não sei o quê. Ação de reintegração de impostos acumulados com não sei o quê, com obrigação de fazer com não sei o quê. A norma não pede. Atente-se para o que está estabelecido no artigo 309 do CPC. E lá vai estar logo assim, não sei se é na seção ou é no capítulo, mas vai dizer dos requisitos, ou seja, do que é essencial, do que é necessário da petição inicial. E aí você vai lá, de 1 ao 6º, né? Você vai lá e vai perceber que não tem o fundamento legal. Não vai necessariamente, e muito menos a descrição do nomen iuris da causa. O que vai ser essencial é o seu pedido, a sua causa de pedir e o pedido. Isso sim, se você deixar de impor a causa de pedir, né? E aí nós vamos chegar agora já para a história da inépcia da inicial. Nós estamos primeiro só estabelecendo essa história toda para chegar. Olha como a coisa é bem mais complexa, né? Essa questão de inépcia da inicial. A gente se apega só àquela questão da narrativa meia ilógica, sem pé, sem cabeça, como sendo o único argumento que se pode falar com relação à inépcia da inicial, certo? Mas você vê aqui que ele vai trazer os fatos jurídicos do lado esquerdo, né? Ele vai expor, está aqui no quadradinho ali, ó, ele foi lá e descreveu, consta a narrativa, que não sei o que, papapá, né? Aí aqui mais embaixo, ele vai falar as consequências jurídicas. E diz o fundamento jurídico. Veja que aqui, propositadamente, eu não inseri, nesse rascunho que eu fiz, eu não inseri a norma legal, né? Veja que eu fiz aí a concatenação de ideias, eu vinha de um para outro, aquela sequência até chegar à conclusão. Ó. Lá do outro, insuscetível, ó, dá pra até, tá pequenininho, mas dá para ver um pouco. Ó. Lá do outro, insuscetível, que a conduta do demandado se mostrou ilícita. Ou seja, eu estou trazendo justamente na qualificação jurídica, lá casando com o artigo 927, que está aqui no meu lado direito, aqui, ó, perceba, né? Então, a setinha está indo para lá. Então, a narrativa do direito, eu estou encaixando na norma, sem necessidade de dizê-la, certo? Na petição. E ocasionou danos materiais na expressiva quantia de X mil reais. Pronto.
Aí não se deve olvidar que, como solar clareza, que aquele que comete ato ilícito deve, como na espécie, tem o dever de reparar os danos perpetrados para a vítima. De novo, eu conectei lá com o fato da norma jurídica e as consequências jurídicas, que estão aqui do lado direito. Ó. O fato da norma, eu estou tirando lá do artigo 208, veja lá, qual foi a qualificação jurídica que eu extraí dessa norma. Aquele que avança o sinal vermelho comete ilícito. Consequência, estou trazendo lá no artigo 927. Esse é o essencial, certo?